Olá, gente! Aqui é a Camila e esse é o 4º episódio do meu podcast quinzenal Direito, Vinho e Outras Coisas. Hoje escolhi um tema que eu particularmente acho bem interessante, já que ele está presente não necessariamente no direito, mas em muitas situações na sociedade como um todo. Quem nunca ouviu falar na expressão os fins justificam os meios? É um tema extenso e, por óbvio, falarei dele por meio de conceitos gerais. O tema, então, é a filosofia utilitarista em contraponto ao imperativo categórico. O utilitarismo, que tem como grande expoente Jeremy Bentham, é uma das versões mais influentes da teoria moral consequencial. Ele trouxe a ideia de maximização do bem-estar e a máxima felicidade para o maior número de pessoas. E vejam, não é necessariamente felicidade a todas as pessoas, mas sim a maioria. Um filósofo e jurista que fala muito bem disso é o Michael Sandel, no seu curso e livro de mesmo nome, Justice, que, a quem interessar, Harvard disponibilizou esse curso de maneira gratuita online. Deixarei o link na descrição. Como disse, a ideia principal do utilitarismo é que o princípio mais elevado da moralidade é maximizar o bem-estar geral. Bentham chegou a esse conceito percorrendo o seguinte pensamento: se somos todos governados pela dor e pelo prazer, portanto, qualquer sistema moral precisa levá-los em conta, a dor e o prazer. Para decidir o que é justo, seria então necessário subtrair dos benefícios os custos. O resultado, quando maximizado, seria, consequentemente, a coisa certa a ser feita. Isto é, o melhor custo-benefício seria a resposta certa. Parece ótima e bem simples essa ideia, né? Mas será que serve para todas as situações? Para ilustrar, trago aqui o estudo que ficou conhecido lá em 2001, o da Philip Morris, uma gigante americana do tabaco. Nesse caso, o governo da República Tcheca estava disposto a aumentar os tributos para a indústria do tabaco, com o intuito de desestimular o seu consumo. Então, a Philip Morris providenciou uma pesquisa para avaliar o custo-benefício ao Estado se a população continuasse com o hábito de tabagismo inalterado. Portanto, nesse estudo, a vida humana foi valorada. Isso mesmo, foi atribuído um valor ao ser humano, de modo que foi chegada à conclusão de que ao governo valeria muito mais a economia com as mortes precoces do que a manutenção da população mais velha em lares de idosos ou percebendo proventos de aposentadoria, por exemplo. Bizarro, né? Pois é. Com isso, foi trazida a seguinte questão: o utilitarismo respeita adequadamente os direitos individuais ou das minorias? Qual o limite? Inspirada nesse dilema, imaginem a seguinte situação hipotética. Um cientista que está prestes a descobrir a cura para o câncer é diagnosticado com uma doença rara no coração. Apenas seria possível sobreviver caso recebesse um coração doado? Os médicos estimaram seu tempo de vida em 6 meses. O cientista, mesmo sabendo o quão difícil seria, entrou na fila de doação. Dentro de 5 meses aconteceu um milagre e um coração foi realmente doado. Contudo, o primeiro da fila era um idoso, já aposentado, e o cientista era o segundo. Considerando então todo o bem para a humanidade que o cientista traria, o justo não seria dar o coração a ele? Bom, foi assim que pensou a equipe médica quando sigilosamente inverteu a ordem da fila para favorecer o cientista. E então fizeram o dito transplante. Anos depois, o transplantado, de fato, encontrou a cura para o câncer. Maravilha, né? Imagina se tivessem deixado ele morrer. Quanto ao idoso, por sorte, ele conseguiu realizar o seu transplante 1 ano após esse fato. Sim, eu sei que é um caso bem utópico, mas a ideia foi deixar bem evidente o pensamento consequencialista que foi aplicado. É possível perceber que essa é uma linha de pensamento que admite uma hierarquia entre as pessoas e adota uma postura na qual o valor de uma ação é dado pelos resultados que ela produz. Essa é minha cachorrinha, tá?
e não por, podemos assim dizer, princípios deontológicos. E acho que vamos concordar que existem direitos que sim, são indisponíveis. Kant já dizia que o ser humano é o fim em si mesmo, não sendo admitida a infringência de seus direitos naturais. E com essa filosofia do os fins justificam os meios, o utilitarismo pode, por vezes, desrespeitar tais direitos naturais. Entendem? Ah, mas Camila, nem houve prejuízo. Todos ficaram bem nesse teu exemplo. Sim, isso é verdade. Mas com base nas ideias categóricas, imagino que aqui não cabe o argumento de que não há nulidade se não há prejuízo. Pois vamos pensar, e se o idoso morresse? E se o cientista não encontrasse a cura para o câncer? Seria admitido o mesmo comportamento? E mesmo situações mais drásticas como essas não tendo ocorrido, me parece que exceções não podem ser feitas nesse caso, pois ao fazê-las haveria um desrespeito à dignidade da pessoa humana. Haveria uma hierarquização de vidas. Tá, entendi como penso categórico, mas não dá para ponderar aqui, sei lá, o direito individual à vida com o direito coletivo à saúde? Afinal, ele achou a cura para o câncer? Vejamos. Em linhas gerais, o direito à vida é inviolável, né? Então, penso que não caberia a nós trocarmos uma vida por 1000, por exemplo. Além disso, imagino que aqui há uma falsa colisão entre o direito individual à vida e o direito coletivo à saúde, já que não cabe abdicar da vida de um em detrimento, nesse caso, de um possível salvamento de inúmeras vidas em decorrência do câncer. E como eu não estou aqui para trazer respostas, estou apenas refletindo com vocês, deixo as seguintes perguntas. Os fins justificam os meios? Ou será que existem respostas categoricamente erradas ou corretas, independentemente do resultado? Bom, gente, já que fiz essa misturança de conceitos hoje, o vinho que trago para a mesa é um blend. E quem acompanhou os outros áudios já sabe o que é. O vinho é o Nicásia, um vinho argentino. Ótimo vinho, com excelente custo-benefício. E ele é de uma das melhores vinícolas da Argentina, a Catena Zapata. Como eu conheci esse vinho? A gente conheceu esse vinho, a gente estava numa viagem à Argentina no ano passado. Foi uma indicação de uma garçonete e, como para mim não existem vinhos ruins da Catena Zapata, aceitamos de cara a dica. Esse vinho tem um corte que predomina a Malbec e traz também Cabernet Sauvignon e a Petit Verdot na sua composição, tá? Ele é envelhecido 12 meses em barril de carvalho francês e é um vinho mais encorpado, até pela Malbec, né? E eu particularmente adoro o frutado da Malbec aqui nesse vinho. E também fica bem evidente o toque de especiarias que a Cabernet traz. Fica bem interessante. Um quê de apimentado assim no final, tá? Esse vinho, para acompanhar, ele acompanha bem comidas mais gordurosas, como por exemplo massa, cordeiro, picanha, entrecô. E quando for servir, eu sugiro deixar respirar antes de beber. Tchim, tchim.